boa palavra, essa é a verdade, meu irmão, minha irmã. Pede a Ele nessa tarde, isso em nome de Jesus. Fale com Deus agora, chame a presença de Deus. Essa tarde, meus irmãos, é especial, é para você sair daqui diferente, é para você sair daqui ardendo na chama do Espírito Santo. A Bíblia diz, meus irmãos, não apagueis o Espírito Santo, meus irmãos, ele tem que ficar aceso em sua vida, em nossas vidas. Então chame a presença de Deus agora e diga, vem Jesus agora, eu quero ser tocado pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vai se entregando. Isso, nada pode calar, meus irmãos, um adorador, uma pessoa que glorifica, uma pessoa que exalta o nome do Senhor, nada pode, irmão, calar. Aleluia. Então você vai adorar a Deus e vai declarar que você é um adorador. Aleluias. Adorador, é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Então declara assim: tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, e mais de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Diga hoje e sempre, eu te adoro, Senhor, em nome de Jesus. Que a presença de Deus de hoje nos fortaleça, acenda a chama, em nome de Jesus. Diga graças a Deus e vamos aplaudir Jesus, que Ele merece todo louvor e toda glória. Amém, amém, igreja, glória a Deus, amém. Boa tarde, igreja, Pai de Cristo a todos, amém. Vamos sentar, nós vamos estudar agora o estudo da chama acesa, pessoal, ou o estudo mantendo, a chama acesa, tá bom? Vamos passar a lição de hoje, na lição número 1, desse primeiro domingo, da chama acesa, tá bom? Enquanto você vai recebendo o estudo, vamos louvar mais um pouquinho ao Senhor. Quem gosta de adorar, diga eu. Então adora Ele declarando: adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode
calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Graças a Deus, amém? Todos receberam a lição de hoje, a lição número 1. Quem já recebeu, diga amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. O estudo de hoje, meus irmãos, o título é Estudo do Domingo do Mantendo a Chama Acesa, na lição 1, tá, meus irmãos? Por que a lição 1? Porque mantendo, né, pastor? Porque eu creio, meus irmãos, que nas últimas domingos, a gente teve o domingo ligado com o Espírito Santo, nós acendemos essa chama, amém? Agora, mais do que acender, agora a gente tem que manter ela acesa, e é muito importante, fundamental, para que a presença de Deus, meus irmãos, possa estar sempre conosco, tá bom, meus irmãos? Bom, e o tema de hoje vai ser mantenha a chama acesa com a oração, tá, pessoal? É a primeira dica para que você possa ter a chama, ou manter a chama acesa, tá, pessoal? Então vamos lá. Na primeira dica, irmãos, que nós temos hoje, claro, é bom deixar claro que o Espírito Santo, ele é sim como uma chama. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:19, que diz: não apagueis o Espírito, tá, meus irmãos? Falando do Espírito Santo. Então veja, meus irmãos, que isso é como se fosse uma chama que pode estar acesa ou apagada. E se a gente não tomar cuidado, nós, com as nossas atitudes, pode acabar apagando essa chama. E isso é uma coisa que a gente não quer. A gente quer que a chama se acenda e aumente cada vez mais a chama da presença de Deus, né? Bom, mas, meus irmãos, indo aqui no primeiro parágrafo, quando eu fazer a leitura, da gente falar sobre a oração como uma fórmula de manter a chama acesa, vamos fazer uma pequena oração? Põe a mão na Bíblia, quem tem a Bíblia, quem tiver a Bíblia, põe a mão no coração. Pai, fale conosco, fale com a tua igreja, porque o homem prega, mas quem fala é o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor fale aos nossos corações, para que venhamos aprender da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, primeiro parágrafo, vamos ler juntos, vamos lá, primeiro parágrafo. O Espírito Santo é como uma chama, o qual temos que nos esforçar para mantê-la, ok, irmãos? Acesa. Diante disso, quero destacar a oração como um dos meios que nos ajudará a manter a chama, ok, irmão? A chama acesa, né? 1 Tessalonicenses 5:17 fala da importância da oração. A oração, ela é tão importante que o apóstolo Paulo, em sua carta, ele diz assim: orai de que maneira? De vez em quando, não é isso? Não, né? Ele diz orai sem cessar, não é isso, meus irmãos? Glória a Deus, é isso que Deus quer de nós, tá bom? Jesus também falou sobre o dever de orar. Vamos ler agora o dever de orar? Lucas 18, versículo 1. Vamos lá, Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Olha o dever do crente, olha aí, irmão, vamos lá. O dever de orar sempre e nunca, ok, irmãos, desfalecer. Então você não pode desfalecer a oração. Por quê, pastor? Porque quando desfalece a oração, irmão, a sua frequência de oração, a sua chama, ela tende a se apagar. Quanto menos você ora, mais a sua chama do Espírito estará se apagando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bom, mas vamos mais adiante. Segundo parágrafo, vamos ler, segundo parágrafo no estudo. A oração é um dos principais pontos a se aplicar se quisermos estar, ok, irmãos? Aceso. Pois fato é que quem não tem vida de oração enfraquecerá a chama da presença de quem? De Deus em sua vida. E isso é tão certo que o salmista chega a dizer que quando ele se calou, até os seus ossos enfraqueceram. Quanto menos a pessoa ora, irmão, mais enfraquece. E quando eu me calei, enfraqueceu
os meus ossos. Vamos dar uma lida aqui, Salmos 32, amém? Salmos capítulo 32 e versículo de número 3, tá? Amém? Esse salmo aqui, meus irmãos, foi o que me deu a mensagem desse estudo, né? Esse Salmo 32, tá, meus irmãos? Vamos lá. 32, versículo 3, o que é que diz aí, meus irmãos? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ah, pastor, aqui não fala enfraquecer. Irmãos, pergunta a você, os ossos de alguém mais jovem e de alguém mais idoso, qual os ossos mais fortes? Do mais jovem ou do mais idoso? Do mais jovem. Amém, meus irmãos? Então, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, quando eu me calei, meus ossos foram enfraquecendo. Foi como se eu estivesse ficando bem velhinho, onde meus ossos estivessem bem fracos. Mas isso aconteceu quando? Quando eu me calei. Eu comecei a orar pouco. Orar pouco. Alguém vai dizer, pastor, mas o salmista era alguém de oração. Era alguém que orava muito. Concordo com você. Como é que ele orava? Como é que ele estava orando pouco? Se ele era, o salmo, olha o tanto de salmo que tem aqui. Amém, irmãos? Olha o tanto dos salmos, né? Aí está falando, pastor, do homem segundo o coração de Deus. Né? Aqui é um dos salmos também de Davi. Como é que Davi era um homem de oração e ele estava sem orar, se calou? Bom, aqui o contexto, irmãos, fala de confissão. Ele se calou em não confessar. Vamos ler agora o versículo número 5, ele fala assim, ó. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então quer dizer que ele vinha orando. Veja que se você pegar também o versículo 4, veja que ele fala que ele de noite ele vinha orando. Então ele não se calou, como é que é isso, pastor? Como é que explica? Bom, o salmista, meus irmãos, ele se calou com respeito à oração que Deus queria que ele fizesse. Porque às vezes alguém diz assim, pastor, eu nunca vou apagar, que eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite, pastor, eu oro de madrugada, pastor, eu passo o dia orando, mas mesmo assim tem hora que eu me sinto fraco, tem hora que eu estou pensando em desistir, é como se eu tivesse uma chama apagando, pastor. Mas eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite, eu oro de madrugada, eu oro toda hora. Eu, por exemplo, essa noite eu orei 3 vezes. 3, meia-noite e meia, acho que era meia-noite, alguma coisa assim, e meia. Aí eu orei 2 e pouca da manhã. Depois fiz outra oração de 4 e pouquinho. Amém, irmãos? Na madrugada. Colocando a orar. Amém? Mas a questão não é o muito orar. A questão é a oração que Deus quer que você faça. Às vezes, irmão, a gente está orando, até ora. Mas não é. Eu sei que tem aquela oração que são básicas. Do acordar, do dormir, do apresentar um alimento a Deus, né? Antes de comer. São orações básicas, né, meus irmãos? Amém? Mas eu não estou me referindo a essa oração. Existe aquela oração que, se você realmente quer uma resposta de Deus, se você realmente quer a chama acesa, por exemplo, você vai ter que fazê-la. No caso do salmista, qual foi a oração que ele não estava fazendo que Deus queria dele? Pelo qual ele estava enfraquecendo? A oração de confissão. Veja que ele vinha orando, irmãos, mas ele não vinha fazendo a oração que Deus queria. Mas um dia ele disse, versículo 5 agora, confessei-te o meu pecado. Aí ele fez a oração que Deus queria. Agora ele fez a oração que Deus queria que ele fizesse. A oração de confissão de pecado. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, mas cada um deve buscar de Deus e saber o que Deus quer. Olha o Senhor Jesus no Getsemane. Ele estava lá no Getsemane, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E ele ficou insistindo nisso, irmãos. Insistindo, amém. Mas daqui a pouco o Espírito falou com ele, o Pai falou com ele. E ele disse, então, Pai, se não tem como ser como eu quero, então que seja feita a tua o quê? Vontade. Agora ele faz a oração que Deus quis, que Deus queria dele. Então existe a oração que eu faço, que é a minha vontade, e existe a oração que é a vontade de Deus, que é que Deus quer para mim. Quando eu faço a oração que Deus quer, meus irmãos, a chama do Espírito Santo acende. Diga graças a Deus, irmãos. Amém? A fraqueza vai embora e dá lugar a uma chama acesa, a chama
do Espírito Santo. Amém? Vamos agora voltar para o terceiro parágrafo, para a gente entender mais. Vamos lá. Ainda no estudo. Terceiro parágrafo diz assim, ó. Vamos lá. Terceiro parágrafo diz: se até os ossos enfraquecem quando não fazemos uma oração que precisa ser feita, o que dirá o Espírito Santo em nossas vidas? Temos que orar o que, irmãos? Todos os dias. Mas a oração que realmente Deus quer o quê? Quer ouvir. Vejamos o caso da oração feita por um fariseu na parábola do fariseu e o publicano. Em Lucas 18, versículo 9 em diante, até o versículo 12. Vamos dar lida aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui, dessa parábola. Muita atenção, irmão, nesse ponto, nessa passagem aqui, tá? Se a gente fizer essa oração que Deus quer ouvir, meus irmãos, muita coisa boa chega em nossas vidas, amém, irmãos? A presença de Deus vai arder forte em nossos corações. A chama vai acender, pessoal, amém? Mas eu preciso fazer a oração que Deus quer. Capítulo 18, versículo 9, diz assim a parábola do fariseu e do publicano, que Jesus contou. Vamos lá? Versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam, que, irmãos? Os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro, que, irmãos? Publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto o quê? Tudo quanto possuo. Amém? Então essa foi a oração do fariseu. Amém? Eu pergunto, será que essa é a oração que Deus queria ouvir? Deus quer ouvir? Você acha que essa é a oração que Deus quer ouvir, irmãos? Uma oração de si para si? Dizendo: Deus, graças te dou, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Não sou igual a esses aí, não. Isso aí, ó, esse pecado aí, ó, esse publicano aí. Porque você acha que é essa oração que vai fazer Deus atender? Quer fazer Deus fortalecer alguém na fé? Quer fazer a chama do Espírito Santo se acender, irmãos? Pois é, mas às vezes a gente está fazendo oração igual o fariseu. Uma oração vazia. Vazia de quê, pastor? Vazia da vontade de Deus. Porque a oração que Deus atende, a oração que eu faço, segundo a vontade de Deus. Da maneira que agrada a Deus. Quando eu faço a oração dessa maneira, irmãos, Ele me atende. Amém? Vamos agora aqui, volta para o estudo. 4º parágrafo, gente, 4º. Será que essa oração feita pelo fariseu agradou a quem? Agradou a Deus? Claro que não, pois era uma oração, que, irmãos? Soberba. E a Bíblia diz que Deus, o que, gente? Rejeita os soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Está aqui, ó, Tiago 4, versículo 6. Como é que está lá? Vamos ler na tela todo mundo. Está escrito: antes da maior graça, portanto, diz Deus. Ou melhor, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça a quem, irmão? Aos humildes. Então a oração do fariseu não foi humilde. Não foi a oração de alguém quebrantado. Não foi a oração que Deus queria, irmãos. Não foi. Como é que Deus vai fortalecer alguém no Espírito, na fé, na chama do Espírito Santo, com uma oração dessa? Com uma oração soberba. Porque Deus não dá graça ao soberbo. Deus dá graça a quem? Aos humildes. Não é isso que está escrito? Ele dá graça a quem? Aos humildes. Quando você for orar, ora o coração quebrantado, com humildade. Essa é a maneira que agrada a Deus na hora da oração, né? É uma das, tá, pessoal? Amém? Vamos lá, 5º parágrafo agora, volta para o 5º parágrafo. Então Deus não aceita esse tipo de oração, né? Que fez o fariseu. Agora, voltando ao 5º parágrafo no estudo, diz assim: por outro lado, vemos na mesma parábola o publicano orando a oração que Deus realmente queria o que, gente? Queria ouvir. Olha aí, ó. Vamos ver qual foi a oração dele? Volta lá para Lucas 18. Vamos voltar. Agora, vamos lá. 18:13. O que está escrito aí?
A do 9 ao 12 foi o fariseu, não foi? Aí Jesus contou como foi a oração do publicano. Vamos lá. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de quem? De mim, pecador. Tem misericórdia. Amém? De mim, pecador, que sou falho, que sou errante, tem misericórdia. E Jesus disse no versículo 14: digo-vos que este desceu o que, irmãos? Justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será o que, irmãos? Será exaltado. Sabe o que Deus falou comigo nessa passagem? É que nem todo mundo, irmãos, que ora está conseguindo a justificação. Nem todo mundo, irmão, que vem à igreja está voltando, irmãos, sabe, com a presença de Deus. Nem todo mundo. Por quê, pastor? Porque apesar de vir à igreja, apesar de vir à casa de Deus, será que estamos fazendo a oração que Deus quer? A oração que realmente Deus quer ouvir de mim e de você? Porque veja, um voltou justificado, o outro não. Eu até perguntei isso de manhã: quantos aqui pegam duas ou mais condições? Aí teve gente que levantou a mão. Já pensou você vir de tão longe? Acorda cedo, né? Amém? Para vir à igreja, e você vem para buscar a presença de Deus e voltar do mesmo jeito. Ah, pastor, acho que a culpa é do pastor, né? O que tem a ver o pastor? É a sua oração que Deus não aceitou. Para ele aceitar a sua oração, você tem que orar a oração que Deus quer ouvir de você. Não adianta você ficar orando por isso, se você está deixando de fazer a oração que você sabe que tem que ser feita. O publicano fez a oração certa, assumindo sua condição de pecador, sou pecador, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Amém, meus irmãos? Só isso aqui, ó. Deus olhou e falou: está justificado. Amém? E o outro? O outro orou de si para si, perdão, e desceu sem a justificação. Amém? Então tem oração, irmãos, que justifica, que nos traz a presença de Deus, e tem oração que não muda nada em nossas vidas. É chamada de oração vazia. Amém, meus irmãos? Vamos lá? 6º parágrafo agora. Vamos para outro exemplo aqui, ó. 6º parágrafo. Outro bom exemplo de quem fez a oração que Deus queria ouvir foi o rei Ezequias, ao receber a visita de quem? Do profeta. Vamos lá. Isaías 38, versículo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, e versículo de número 1. Vamos ver essa passagem aqui, que ela é muito interessante, pessoal. Marca aí na sua Bíblia, tá? Se não conhecer, marca aí. Aí diz assim, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o que, irmão? Mortal, quer dizer, era uma doença de morte mesmo. Muito grave, né? Continuando. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não que? E não viverás. Amém? Disse o profeta para ele. Agora, se coloca no lugar do rei Ezequias, se coloca no lugar dele. Imagina você receber a visita do profeta, alguém, né, avisa ao rei, né? Ô rei, ó, tem alguém na porta. Quem é? É o profeta Isaías. Sabia que foi o profeta Isaías que profetizou e disse: pelas suas pisaduras fomos o quê? Lembra de Isaías 53, né? Amém? Que pelas pisaduras de Cristo, ele não fala o nome de Cristo, mas representa Cristo esse texto. Amém? E ele diz: pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarado. Então imagina aquele que pregou que Deus sara, bate na tua porta, você é doente. Imagina a alegria que não veio no coração do rei Ezequias, hein? Então o profeta, manda ele dar isso que eu estava precisando, ele vai orar por mim, eu vou ficar curado, ele vai me dar uma palavra, amém? Aí o profeta entra e diz: olha, a notícia que Deus mandou dar não é muito boa não. Ele manda dizer: põe em ordem a casa, arruma, porque assim, um rei tinha que ver quem ia ser o filho sucessor, né? O rei tinha muitos filhos às vezes, mas tem aquele que Deus escolheu para ser o sucessor e tudo mais, né? Amém? Então ele tinha que organizar isso aí, ele tinha que deixar tudo organizado, né? Ele não podia morrer e não deixar, senão ia virar uma confusão medonha, irmãos.
A gente deixa tudo organizado, né? Aí o profeta diz, olha, as notícias são boas para você não. A palavra de Deus mandou dizer que assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Palavra de morte, irmãos. Não é a palavra que a gente quer ouvir, né? Quem quer ouvir uma palavra dessa? Ninguém quer ouvir uma palavra dessa. Amém? Tem até igreja que faz um terror medonho. Deus está abrindo cova aqui. Misericórdia. Então as igrejas de revelação gostam dessas coisas, né? Olha, Deus está me mostrando que está abrindo umas covas. O povo aquele medo, né, irmão? Então, mas não adianta reclamar com o profeta. Pastor, como é que Deus manda uma palavra? Foi Deus que mandou. Olha, irmão, Deus tem palavra boa, mas Deus também tem palavras duras. Às vezes Deus tem palavras muito boas, mas também tem palavras mais duras. E não adianta questionar a palavra, adianta? Não, eu tenho que orar a Deus, né? Amém, irmãos? Mas não adianta questionar a palavra, nem quem está entregando a palavra, você fica com raiva de quem está trazendo a mensagem. Não fica com raiva do mais mensageiro, não, nem de Deus, muito menos de Deus. Aí só está entregando a mensagem, o profeta só fez entregar a mensagem. Ele mandou vir aqui, não foi para orar para você ficar curado, ele mandou vir aqui para dizer que você vai morrer mesmo. E vai morrer. Foi Deus que mandou trazer a palavra. Amém? E aí o que Ezequias fez? Vamos lá, versículo de número 2. Após essa palavra, o que ele fez? Então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o que, irmãos? E orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti com verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias o quê? Muitíssimo, né? Amém? Então o que Ezequias fez? Ele botou o rosto na parede, não brigou com o profeta, não questionou o profeta, mas ele botou o rosto na parede, começou a orar, amém? Buscando a misericórdia de Deus, lembrando, Deus, lembra que eu já andei tanto de fidelidade com o Senhor. Mas se você pegar a história dele relatada em Crônica e também no livro dos Reis, você vai ver que ele tinha dado alguns vacilos, irmãos. Ele tinha dado alguns vacilos, não tinha se acertado ainda, né? Ele tinha dado alguns vacilos, principalmente vacilo ligado à soberba, tá? Ele tinha dado alguns vacilos já. Tanto que ele fala: eu andei reto, eu fiz o que era reto, mas depois ele lembra também das falhas dele e ele chora muitíssimo. Ele começa a chorar na presença de Deus. Ele começa o que significa o choro, pastor? Quebrantamento, ele começa a quebrantar o coração dele. Ou seja, o Ezequias começa a fazer a oração que Deus queria ouvir. Aí ele começa a fazer a oração que Deus queria ouvir. E quando Deus ouve, irmão, realmente, quando a gente realmente faz a oração que Deus quer ouvir, não demora muito. A bênção vem, a presença de Deus vem. Amém? A resposta vem. E a Bíblia diz no versículo 4, olha o versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de quem? De Davi teu pai, ouviu o quê? A tua oração e viu o quê? As tuas lágrimas. Está vendo como a oração que agrada a Deus funciona, irmãos? Aí ele disse mais: eis que acrescentarei aos teus dias o quê? 15 anos. Pastor, poxa, que eu estou pouco, pastor. Não é pouco para quem já tem 90. Uma pessoa que tem 90 anos, vê mais 15 anos, vai para 105. Não é pouco, não. Eu não sei qual era a idade que ele tinha naquele momento. Mas, meus irmãos, vamos dizer que ele tivesse 70 anos. Naquele tempo, o tempo de vida era menos, meus irmãos. Era bem menos, né? A taxa, né? Então, enfim, vamos dizer que ele tivesse 70 anos, foi para 85. Não é ruim, não. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Mas a questão aqui é, eu pergunto, se ele estava já doente, quando o profeta chegou lá a primeira vez, será que ele já tinha orado a Deus para Deus curar? Sim ou não? Quem que já passou um momento de doença e diz: meu Deus, me cura, Deus, me livra dessa enfermidade? Quem nunca orou a Deus por saúde? Não é verdade, irmãos? Quem já orou pedindo a Deus muita saúde aqui? Já orou bastante. Quem nunca pediu? Não é verdade, irmão? Deus, dê saúde, Deus, deixa eu não cair nessa enfermidade e tal. Eu tenho certeza que ele já tinha orado, irmãos. Antes do profeta chegar lá, ele já tinha orado. Mas por que agora Deus respondeu? Agora veio cura, veio a palavra de cura para ele. Porque agora aqui ele faz a oração que Deus queria ouvir.
Então eu diria que a mensagem de hoje não é só oração, não é a importância da oração, não. É a importância de fazer a oração que Deus quer ouvir. Não importa se ela vai ser longa ou vai ser curta. Se você pegar o caso aqui de Ezequias, a oração dele não foi longa não, irmãos. Não foi longa, foi curta, mas era a oração que Deus queria ouvir dele. A oração dele foi curta. Se você pegar, se eu não me engano, Manuel, é na passagem de Reis que fala, né? Que ele diz assim, que quando o profeta deu a palavra para ele e saiu, ele não tinha nem saído do pátio do palácio, né? Deixa eu ver essa parte aí, mano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bota essa parte, versículo 2, eu acho. Ó, então ele orou, né? Versículo 3, é segundo os Reis 20, tá, gente? Olha lá, servido e tal, aí o versículo 4. Bota o 4 agora. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, pode voltar. Olha lá, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, eu vou te curar. Mas veja, o profeta tinha nem saído do pátio ainda, e Deus já estava respondendo, porque agora ele estava fazendo a oração que Deus queria ouvir. Então não adianta se enganar, irmãos. Se você está buscando algo de Deus, que de repente faz tempo que está buscando, dê uma observada se você está fazendo a oração que Deus quer ouvir, porque senão você vai se enganar e Deus não vai operar, porque Ele quer ouvir a oração que Ele está esperando. Talvez uma oração de arrependimento, talvez uma oração de confissão, de fé a Jesus Cristo, aceitando a Cristo como Salvador, decidindo se batizar nas águas. Talvez uma oração de entrega, de cumprir um propósito dele, que você ainda está resistindo. Aí nesse ponto você pula, né? Quando chega essa parte, não, esse assunto não trata com Deus não, deixa quieto. Né? Aí por isso que Deus não opera. Uma oração de se converter, de mudar de atitude, de se arrepender dos seus pecados. Tem que ver qual a oração que Deus está querendo, irmãos. Porque senão você vai ficar orando essa oração, Deus não vai ouvir. Ele não vai lhe trazer, irmão, a chama acesa do Espírito Santo. E quando você ficar fazendo a oração que você sabe que não é a que Deus quer. Então eu digo para você e afirmo, certeza, o rei Ezequias já tinha orado muito pela curadeira. Muito. Muito mesmo. Mas foi nessa oração aqui, ó, essa, que ele botou o rosto na parede, se humilha diante de Deus, começa a chorar, se quebrantar, que fez com que Deus dissesse, Isaías, volta, fala para ele que eu vou livrar ele, eu vou curar ele, vou dar 15 anos, mais 15 anos de vida para ele. Diga amém. Amém, meus irmãos. E ele disse mais para ele, ó, voltando lá em Isaías, né, 38, né? E ele disse mais, versículo 6, ó, e livrar-te-ei das mãos de quem? Do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Ou seja, a oração verdadeira, a oração que Deus quer ouvir, irmão, pode lhe curar, ainda pode curar a sua casa, pode curar seu povo. Não foi só ele que recebeu a bênção, não. Ele recebeu a bênção e a cidade que seria destruída, irmãos, Deus falou, não vai ser destruída não. O sírio vai se levantar, mas não vai destruir vocês não. Eu vou livrar vocês da mão do inimigo, da mão dos sírios. Quer dizer, às vezes, irmão, é só o que está faltando. É essa oração que às vezes está faltando. Aquela oração quebrantada, aquela oração sincera, que talvez vai salvar você, vai salvar teu filho, vai salvar teu marido, vai restaurar teu casamento que parece que se perdeu, vai restaurar tua família. É essa oração que talvez, irmão, vai te trazer uma grande vitória, vai te trazer o Espírito Santo. Amém? Deus falou, olha, não só vou curar, eu ainda vou livrar dos reis da Síria. Que bonito, né, irmãos? Aí eu pergunto, será que ele não já tinha orado para Deus livrar ele do rei da Síria? É porque só agora a resposta. Porque agora ele fez a oração que Deus queria ouvir. Esse tipo de oração, irmão, acende a chama. Amém, meus irmãos? Para terminar, vamos ao 7º parágrafo, né? 7º parágrafo, vamos no estudo, né, gente? Vamos lá. Aí ele pergunta, né? Será que o rei Ezequias já não tinha o que, irmãos? Orado, né? Será que ele já tinha orado? Eu falei isso aqui, né? E a resposta é sim. Porém, ele só foi atendido quando fez o que, gente? A oração que Deus realmente queria o quê? Que ele fizesse.
Ou seja, a oração vazia não acende o que, irmãos? Resumindo, oração vazia não acende a chama, não traz resposta, não tem vitória. Tem que ver o que Deus está querendo da gente, irmãos. A gente vai orar agora, mas o que Deus está querendo da gente? Se eu não orar, entregando a Ele realmente o que Ele quer, a minha oração vai ser vazia. E oração vazia, Deus não responde. Pode na tela, Manuel. Vai aí na tela já? Olha o que diz Jó 35, né? Está no estudo. Jó 35:3 na versão atualizada, gente. Que diz assim, ó. Só o quê? Gritos vazios, Deus não o quê? Não ouvirá. Nem atentará para eles quem? O Todo-Poderoso. Então não se engane. Se a oração for vazia, esquece, não tem resposta. Deus não vai atentar essa oração. Deus não vai dar a vitória tão desejada, pessoal. E o principal, a chama do Espírito Santo ainda vai tender a apagar. Tende-se a apagar, você vai ficar fraco. Não, pastor, não quero ficar fraco, não. Então, a partir de hoje, toma a decisão. Faz a oração que Deus está querendo de mim e de você. Uma oração quebrantada, uma oração se entregando, uma oração se arrependendo, uma oração dizendo, Deus, eu vou buscar mais compromisso. Quando eu ouvi uma senhora falando assim, hoje assim, eu vou à igreja, só não vou mais com aquele compromisso, sabe? Eu vou assim, qualquer igreja, eu entro assim um pouquinho e tal, mas com aquele compromisso que eu tinha antigamente. Gente, isso não é bom. Eu tenho que buscar a Deus com compromisso. Talvez é isso que Deus está querendo ouvir. Amém? Não, eu vou me comprometer com Deus sim. Eu vou me entregar para Deus sim. Em nome de Jesus. Amém? Não, mas porque eu fui criado na igreja e agora eu quero focar no meu trabalho, quero focar na minha família. Estou entendendo. Deus está ficando aonde nisso? Onde é que Deus está ficando? Terceiro, quarto, quinto lugar, né? E ela dizia que eu quero focar agora na minha família, no meu trabalho. Igreja, eu vou assim. Quando tiver uma por aí, eu entro um pouquinho. Não. Quer dizer, será que é isso que Deus está querendo? Ou Deus quer compromisso, irmãos? Oração com compromisso. Não é oração vazia, é oração sem compromisso. Isso é oração vazia. É gente que não se compromete de verdade, não mergulha de verdade nas águas do Espírito. Mergulha, meu irmão, mergulha nas águas do Espírito, se entrega a Deus. Amém? Termina aqui lá no finalzinho, vamos lá? Então pare de fazer orações o quê, gente? Vazias. E certamente a chama vai o quê, irmão? Vai acender cada vez mais. Quando, pastor? Quando eu parar de fazer oração, né? Medíocre, aquela oraçãozinha. Amém, Jesus, boa noite, Espírito Santo, glória a Deus. Né? Aí você acorda de manhã, bom dia, Espírito Santo, amém. Aí não acorda, né? Não, aí tá acordando, né? Então é bom dia, Espírito Santo, dá mais um cochilinho. Amém? Não pode fazer essa oração, pastor? Não, todas essas orações são básicas, gente. Amém? Mas cadê aquela oração? Agora na igreja, vamos buscar o Espírito Santo. Agora, você vai abrir mesmo o coração para receber? Ô, pastor, eu vou abrir o coração, vou me entregar. Então, se você se entregar para Ele, Ele vai te receber. Amém? Se for oração sincera, verdadeira, a presença de Deus vai te fortalecer. Diga amém. Amém? Vamos orar agora, igreja. Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos buscar, né, a presença de Deus. Quem quer a chama acesa aí? Diga eu. Você quer a chama acesa? Então coloque a mão no seu coração e fale com Deus a oração que Ele quer de você. Você sabe a oração que Ele quer de você agora? Você sabe a oração que o Espírito Santo, irmãos, Ele quer de você? Você sabe bem, irmãos, qual é a oração? Uma oração de arrependimento. Peça perdão a Deus dos seus pecados, irmãos, agora. Se tem coisas erradas, peça perdão em nome de Jesus. Mas pastor, é que eu olho, eu falho, eu faço isso, eu fiz aquilo outro. Irmão, Deus não está querendo olhar para as tuas falhas, mas Ele quer que você peça perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, pela sua misericórdia. Fale com Deus, faz a tua oração sincera, verdadeira. Reata a comunhão com Deus, irmãos, em nome de Jesus. Isso é hora de se fortalecer na comunhão. É tempo de voltar, é tempo de se entregar para Ele e dizer para Ele: falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Você não tem. É o que Deus quer, irmãos. O que eu queria era ser seu amigo,
mas o meu espaço você preencheu também. Mas o meu espaço você Preencheu também. Oh, meu irmão, que saudade. Deus está dizendo assim, ó. Nós amo de madrugada. Fale com ele, diga assim, ó. E os soluços, tua voz. Lembra que você chorava e chega, soluçava orando, né? Que saudade, que saudade. Que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos. que haviam entre nós. Que saudade. Foi por isso Que eu fechei as portas para ver se você lembrava de mim. pra ver se você lembrava. Lembrava de mim. Viu o caso de Isaías? Deus falou: vou fechar. Já não dá Para viver nessa indiferença. Diga: não, eu não posso mais viver assim. eu não posso. Viver assim. Declare: Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. meu amigo. Oh, meu irmão, saudade, que saudade Que saudade eu estou de de você. você. Marquei esse encontro Este encontro porque eu precisava precisava conversar contigo. É tempo de voltar e se arrepender. se arrepender É tempo de reatar a nossa amizade. de reatar. Nossa amizade. Fale com ele e diga: se é tempo de chorar e de se converter. Se converter. Ainda quero ser seu amigo de verdade. Quero ser o seu Um amigo de verdade. Oh, meu Deus, meu Pai, vem agora. Tudo que eu queria era falar contigo. Oh, Deus está dizendo isso aqui, é Deus falando conosco, irmãos. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração. que você tinha Hoje não tem. Fale com ele e diga: que eu queria era ser seu amigo. era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço. Com tantas amizades o meu espaço Você, preencheu também. oh, nunca mais. Lembra quando de madrugada, De madrugada, lá no cantinho da cama, você sempre me chamava no cantinho da cama você sempre me chamava. de meu amigo. Que saudade, Que saudade, que saudade estou de você. que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava Este encontro porque eu precisava conversar contigo. conversar contigo. É tempo de voltar e se arrepender. Se arrependa agora, é tempo de reatar nossa amizade. Pra gente reatar. Nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Chore na presença dele, se arrependa agora. Isso, o amigo de verdade. Oh, é tempo de voltar e de se arrepender. Busca ele agora. É tempo de reatar nossa amizade. Nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Aleluias. Se volte para ele agora. Ainda quero ser seu amigo de
verdade. Aleluias, aleluias. Então chame por ele agora. Faça a oração que você sabe que Deus quer ouvir de você. Faça a oração que você sabe que Deus quer ouvir de você agora. E diga para ele: Pai, perdoa os meus pecados. Se eu fiz isso de errado, pede perdão. Diga para ele: se eu menti, se eu olhei com olhar impuro, se eu fui orgulhoso, soberbo, oh Deus, se eu fui, meu Deus, errante em algum ato consciente, inconsciente, perdoa agora. Peça perdão a Jesus agora, irmãos. Este é o momento de você ser cheio da presença de Deus. É o momento de você ser cheio do Espírito Santo agora. Comece a buscar, comece a se voltar para Deus e receba e agora o Espírito Santo. Ore balabalabalabasore me canta balabalabasso. Ore balabalabalabasore me canta e me canta e entra balabalaias. Começa a chamar Jesus agora. Chame o Espírito Santo, chame a presença dele e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero, Deus, é a tua presença na minha vida. Eu quero, Deus, é a tua presença. Oh, glória, 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 glórias. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, vem, Espírito de Deus. Aleluias, aleluias, aleluia. Oh, Espírito Santo, vem agora, meu Pai, com a tua graça sobre nós. Vem com a tua graça, meu Deus, sobre nossas vidas. Enche-nos agora, meu Pai, com a tua presença. Encha, meu Deus, encha-nos agora, porque precisamos de Ti, precisamos, meu Deus, do Teu toque. Diga para Ele: Deus, eu preciso muito do Teu Espírito Santo. Então vem agora, venha, meu Pai, sobre aqueles que Te buscam, sobre aqueles que chamam, meu Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que dizem: meu Pai, tem misericórdia de mim. Irmão, faz como aquele publicano que orou dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Oh, tem misericórdia. Ele clamou, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, e ele foi tocado, irmãos. Ele foi justificado naquela oração. Aleluia, aleluia. Ezequiel também chora, clama, e ele é justificado. Então faça a oração que Deus quer ouvir de você agora e diga: Senhor, Senhor, olha, ainda que eu não sei falar direito, ainda que eu não saiba me expressar, diga: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me enche da tua presença agora. Aleluia. Isso, meus irmãos. E quando você ora com sinceridade, quando você ora com o coração aberto, sabe o que ele faz? Ele te ouve, ele te atenta. Quando se ora, irmãos, com comprometimento, aleluia, oh, ele te ouve, ele está te ouvindo agora, igreja, ele está nos ouvindo agora. É hora de adorar, é hora de glorificar, é hora de exaltar o nome santo do Senhor. E diga para ele: eis-me aqui, meu Pai, eu não sou nada sem Ti. Diga para ele isso, e vai buscando. E quando você não tiver mais palavras, aí chegou o momento bom. É o momento, meus irmãos, que você não vai orar, irmãos, só mesmo com orações que você conhece. É o momento que você vai falar na língua dos anjos. Você será batizado. Se você não tiver mais palavras, só diga aleluia, só diga glória, glória, glórias, oh glórias, aleluias.
Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, meu Pai. Nós amamos a tua presença. Queremos, meu Deus, o teu Espírito. É agora, igreja. Pode chamar, pode chamar. Chame pelo Espírito Santo. Chore, chore, rebalama, chore, me cante, rebalas. Rebalama, chore, me canta, rebalas. Chore, me cante, ele me canta, rebalama, chore, me canta. Isso. Agora, receba o Espírito de Deus, receba o Espírito Santo. Ele te enche agora. Chame pelo Espírito Santo e diga: venha, meu Pai, agora. Pai amado, Pai querido, venha com a tua presença agora. Esse é o momento. Então diga para Ele, aleluia. Isso vai se rendendo agora, meus irmãos. Domingo é isso, gente. Domingo é para ser cheio. Domingo você pode sair daqui cheio. Abre o coração. Chegou a hora. Diga para Ele, vem agora. Vem agora, Espírito Santo. Eu estou aqui. Deixa a tua unção e me toca, meu Senhor, meu Rei. É teu este meu. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva, em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Oh, mesmo que não haja em mim, palavras. Oh, quando o teu amor invade o meu. Cadê aqueles que recebem o amor de Deus? Levante as mãos, diga assim, ó: toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, olha a chama acendendo aí, ó. Faz o teu querer, Espírito Santo. Então diga forte, toca. Espírito Santo, oh, aleluia. Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, diga para ele assim: faz o teu querer. Essa é a oração que ele quer, ó. Aí, ó, aí. Do Santo. Então agora receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo agora. Fale na língua dos anjos, fale na língua dos anjos. Você pode falar agora. Isso. Aleluia. Oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim, ó, palavras dizer. Quando o teu amor invade o meu. Agora adora ao Senhor e diga: toque em minha vida, Espírito Santo. Oh, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Diga para ele: Espírito Santo, diga: toca. Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo,
e me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer, diga. Espírito, tu, diga glória a Deus, diga glória, 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 diga glória, 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 glória. Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, você chamou por ele, você disse vem, você pediu perdão, você fez tudo. Agora coloque a mão no seu coração e aí onde você está, receba o Espírito Santo agora. Receba agora o Espírito Santo. Receba agora o Espírito de Deus. Receba agora a presença dEle. Sinta o amor de Deus agora. Aleluias, aleluias. Oh, agora Ele está aqui, irmãos. Oh, Ele está aqui agora. Sinta a presença de Deus. Sinta o Espírito de Deus agora. Sinta o Espírito Santo está aqui. Ele está queimando este lugar. Ele está acendendo a chama. Ele está acendendo a chama aí agora em teu coração. A chama do Espírito. Olha a chama do Espírito. Isso, fale sussurrando mesmo, baixinho, você e Deus agora é você e Deus. Ele te enche agora, Ele te abraça agora, meu Pai. Sinta o abraço do Espírito Santo, sinta o abraço daquele que não despreza uma oração sincera. Ora balabachore balabalababa serebecante diantalabas. Oh, sinta esse abraço daquele que nunca te deixou, mesmo em pecado, mesmo em falhas. Ele não virou as costas para nós. Quando falhamos, quando caímos, Ele estendeu as mãos. Sinta o amor dele agora acendendo a chama em você aí. Ele acende a chama, Ele acende a chama. E a partir de hoje, tudo vai ser diferente. Deus manda dizer nessa tarde que a partir de hoje Ele vai restaurar a tua vida. Ele está dizendo assim: olha, o que era para morrer agora vai viver. Oh, glória, 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 glória. Olha, Ele está dizendo assim: olha, o que era para adoecer agora eu estou mandando cura. Ele está falando assim: olha, o que era para se quebrar eu estou restaurando. Quem crê, receba essa palavra. Receba, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O que era para apagar agora está acendendo a chama. Oh, glória, glória, glória. Deus está falando que era para fechar, vai abrir, vai dar certo. Canta lá, maçore, balabachore, me cantrianta, labalabas. Abassarababassou. Oh, amassore, me canta, labalaias. O que era cova agora é vida. Abassarabachere, me canta, labalaias. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Oh, Deus está falando com gente aqui, pode fazer novos exames, porque tu está curado. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Os céus se abriram aqui nessa tarde. Oh, Deus. Oh, Deus, obrigado, Deus. Porque o Senhor fechou as portas das trevas, mas abriu a porta dos céus. Aqui nesse lugar, aqui nesse lugar.
Você foi salvo por Ele. Aleluias. Quando se faz a oração que Ele quer ouvir, irmão, somos salvos por Ele. Aleluia. Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Os céus se abriram. Os céus se abriram.